Tá, então a gente tá aqui na parte, né, que a gente tava falando a gente falou da espadada, né? E aí, quando a gente sai da espadada, essa espadada leva como consequência a nossa bolinho ter que ir lá pro cara da sombra e ela ficar ali à mercê dos poderes dele, mas ele faz isso, o Sombra faz isso pra poder salvar a vida dela. E aí começa, a gente entra na tal fase que eles acham um menino raposa lá, né? Que é o filho do rei raposa, que é o garotinho de vermelho, chato pra caraca. E eles acham a tal da bússola. No meio do caminho, assim, do nada, né, gente? Uma coisa assim, coincidentemente, achamos essa bússola. Gente, aquela parte deles presos na bússola foi um porra. Eu falei, gente, não vai ficar parando de rodar esse negócio? Eu achei muito chato aquele episódio, não sei vocês. Culpa da Lady Fantasma e do Raposinha, que são burros e não sabem usar um artefato mágico. Eles são burros. Se eu fosse esse, assim, um artefato mágico que eu não sei como usar, vou procurar o meu pai que sabe usar esse artefato. Porque eu não vou mexer em um artefato mágico que eu não faço ideia como funciona. Só porque é da minha mãe. É doideira, é burrice. Mas depois de como surgiu aquele artefato no meio do nada. Depois explica. Mas nós tivemos um plot parecido com esse lá no Demônio e a Fada, não tivemos? O que eles acharam aleatoriamente assim? Eu não me lembro. Não, daqueles do contato com o ser, das trevas, e de estar sempre como se estivesse num labirinto, todo perdido. Não sabe naquela na verdade foi por causa da bracelete da orquídea, que estava com a essência uma das essências da deusa da guerra. E como a deusa da guerra sofreu centenas de mortes e renascimentos totalmente terríveis, todos aqueles fragmentos de memória estavam enlouquecidas. Então, estava gerando na orquídea uma loucura por contágio, assim dizer. Então, tanto que quando ela se mata e ressuscita de mundo, a essência da deusa da guerra sai daquele bracelete. Então, é por causa disso. Tanto que ela consegue falar com a personalidade que está mais ativa, que é a última, explicando, não foge delas, porque elas são partes de mim que totalmente enlouquecidas. E realmente, morrer e renascer por 10 mil anos, você perde seu juízo em algum momento. Graças a Deus, graças aos deuses, que você esquece suas encarnações passadas, porque senão você enlouqueceria. Você enlouqueceria completamente. Aí ela vê um pouco do passado, né, na questão da bússola, né? Ela vê ali, né? É que é a rainha ali das raposas, não deixa de ser. E eles acabam indo... Aí a gente entra no plot que eles estão nos reinos das raposas. E eles conhecem o tal do tio cego. Né? Então a gente entra aí agora nesse plot do tio cego. Vocês se lembram que assim que era aparecer, eu falei, não confio. A Fran já desconfiou desde o início. Eu não. Eu não. Eu caí de patinho. Eu adoro um ceguinho na história. Eu fiquei com uma dor. Nele e falei, esse aí, pra mim tá suspeito. Assim, eu ainda chipando ele com a médica. Eu também. Eu não gosto de coitadinho. Olha como é aleatório. Eu jurava que aquela médica gostava dele. Depois, aleatoriamente, também. surge que ela gosta de um cara que nunca apareceu, que nunca ninguém falou. É isso que eu falo, tem umas coisas meio aleatórias, né? Aí, assim, a cena dela lá, depois que ela morre, é triste, mas, gente, foi muito aleatório aquilo. Porque eu jurava... Nada a ver. Eu jurava que ela tinha... Tanto que quando ela vem trazer um remédio pra Bolinho, eu até achei, mas essa mulher vai envenenar a Bolinho, que ela matou o homem dela, né? Eu já tava meio assim com medo dela fazer alguma coisa, que ela desconfia. Mas ele apareceu, eu falei, não tem, esse cara não é do bem. Cara, eu realmente, ele me enganou mesmo, porque infelizmente, devido às vozes parecerem muitos, por causa da dublagem, você não sabe dizer pela voz, como apareceu o Senhor das Ilusões, o Mestre das Ilusões, você vê coberto, você vê de ângulo que pode ver o rosto dele, então você não sabe quem é. Eu não consegui reconhecer. Na cena dos Eu não consigo reconhecer lábios. Tá? Eu não sou uma pessoa normal. Você tem unidades sensoriais. Não. Eu sou uma pessoa normal. Eu vi logo que ele é aquele cara que fez o feitiço da espada que tava com as crianças. Eu reparei logo que ele era o cara que tava na montanha. Por ele estar na montanha e ser amigo do dragão, por isso que eu ainda achei que ele era legal.
E aí que eu fiquei assim, gente, o cara é ruim, ele era o amigo do dragão, que coisa bizarra. Né? E aí a gente tem assim, como a nossa vilã principal tá selada, ele passa a ser o vilão da história. E eu achei fraco. Eu gostava muito mais. Aí que a gente vai falar da questão dos vilões também. Ele é uma vilã muito poderosa, com muita presença. Que eu falo, a história também precisa de uns vilões grandes e bons, assim, nesse sentido. E eu acho que quando ela sai da história, pra mim a história perde um pouco, né? E eu queria, se vocês tiveram a mesma sensação. Quer começar falando, Fran? Eu acho essa parte do... Por exemplo, de entrar na pintura, passar pelo negócio e não sei o quê. Gente, aquele velho da pintura, eu acho ele um porre também. Ai, meu Deus do céu. Ele é igual aquele velho lá de Game of Thrones, quem viu sabe, que era o cara lá da torre lá, que era da igreja. É tipo uma igreja, né? É o septo. Ele me lembrou o velho do septo em Game of Thrones, eu só queria que ele morresse. Pra ele sair da história e parar de encher meu saco. Fran, o que você achou aí? Para início de conversa, esse velho ele mudou totalmente o objetivo da madame lá, né? Da escritora do livro. Tratado do livro. Não sei o que é fantasmagórico, eu até esqueci o nome. Grimório? Não é Grimório. Grimório é outra coisa. Tratado, né? Tratado. É. Tributo fantasmagórico. Então, olha só. Ele mudou tudo, ele idealizou uma outra coisa e colocou como sendo a ordem do dia. Mas que bom que ela, no final, ela aparece e dá a dica para Bolinho, dizendo que seguir, não deixar ir pelas ilusões, seguir sempre em frente. Por quê? Porque um confiava no outro. O dragão, apesar de ser um banana, ele ainda tinha um resquício de confiança na companheira dele. Enquanto que o Sombra, na primeira dificuldade, ele borrou as calças. Desculpa, mas foi. Mas eu achei legal que é por causa de... Assim como o dragão tem o trauma dele, que é o casamento, que é a traição que ele sofreu, o Sombra tem o trauma dele, que é a questão do abandono. Da mãe. Então ele não consegue confiar... Achou que ia ficar abandonado que ele ia ficar abandonado Agora, de novo. Quem ali realmente foi em frente foi ela. Ela foi destruída. Por isso que eu falo, ela é melhor personagem, de longe. Não, ela é fodástica, né? Sim. Porque o resto é tudo borra-bota. Tudo. É tudo borra-bota. Enquanto que ela honra, ela não tem bola embaixo, mas honra as bolas que tem em cima. Então tá bom, tá ótimo. Agora, aquele velho é um tremendo empata foda. Tanto é que até no casamento ele criou casa. E continuou criando casa até ver com os próprios olhos sofrer na pele que eles estavam certos. Mas isso aí também vem aquela mensagem subliminar. Nós vamos pelos nossos sentidos, nós vamos por aquilo que a gente vê de início, e a primeira impressão a gente acha que é sempre a certa, quando não é. A impressão é aquela que fica gravada no nosso subconsciente, gravada no nosso coração. Muitas vezes, aquilo que a gente vê é apenas uma ilusão. Era o que estava acontecendo com eles dentro daquele labirinto, né? Todos eles por isso que você labirinto. ser um mestre da ilusão visual é um poder muito grande. Porque você vê que ele consegue enganar qualquer um, porque ele consegue criar ilusões verdadeiras. O cego, eu tô falando no caso. Né? Você vê que dentro da história mostra o quão poderoso é essa magia, porque ele consegue enganar todo um povo usando essa questão da ilusão visual, né? Porque aquilo que as pessoas veem são aquilo que elas vão acreditar. Inclusive até um velho que, teoricamente, é um cara muito antigo, muito sábio, com muita sabedoria, muito conhecimento. E não deixa de ser. Mas ele, mesmo ele pode ser enganado pela questão do feitiço visual, como foi. Foi. Então, a gente precisa ter... Eu acho que a mensagem está em você se abster das impressões extras e se interiorizar. Porque o livro, na verdade, diz que você tem que estar o vazio do vazio, né? Então, começa o mantra dizendo que o vazio é do vazio, e é muito difícil, não queira. Se vocês um dia conseguirem entrar no vazio, é enlouquecedor. Essa que é a verdade. Assim como se diz de você obter o estado de silêncio da sua mente, você não consegue. E se você conseguir, você enlouquece. Então, tem essa mensagem de você assim,
entrar em você para poder encontrar a sua própria essência. E a sua essência, você pode se surpreender. Ou ela é luminosa, ou ela é trevosa. Ou ela é escura. Que bom, né? Que bom que ela conseguiu, dentro da força interior dela, conseguiu sair e ser, inclusive, uma bússola para os outros, não é? Uhum. Ela atraiu os demais, tanto o dragão quanto o sombra. Ela que atrai para fora daquele mundo real. Achei legal a metalinguagem a mensagem dessa passagem. E ela é tão mais forte que os outros que até, por exemplo, na questão do trauma que eu falei, o dragão tem o trauma dele, o sombra tem o trauma dela, e ela passa por um momento de trauma por causa da facada, por causa da escama. E até para superar esse trauma, ela é muito mais rápida que todos eles. É lógico que no início ela tem um temor, que ela demonstra, ela tá com medo, ela tá com raiva, mas você vê que ela supera isso muito mais rápido do que os outros dois. Até nisso ela é melhor. Na superação do trauma, no perdão, né? Então, por isso que eu falo, aqui no caso, a gente tem a protagonista como uma pessoa que tem as melhores características dentro da história. Por isso que às vezes eu acho que só falta pros outros personagens, não tá bem equilibrado. Eu acho que ela chama muita atenção. Né? Ela é muito boa, é muito pura, é muito legal. E às vezes eu acho que o protagonista apaga um pouco, porque ele fica sempre muito ali no segundo plano em relação a isso. Por isso que ela tem força de, inclusive, peitar o Senhor das Trevas, o Lorde lá da aura ela escura. Batendo nele foi muito porque bom. Ela peita mesmo, Sim. ela peita, ela vai com tudo. Enquanto os outros, quer queira ou quer não, eles dão um passo atrás. Embora nos últimos episódios o Sombra esteja peitando, né? Tá peitando. Ele descobriu alguns pedaços, algumas coisas, alguns podres, algumas fraquezas do Lorde lá, que ele vai explorar. Espero que ele tenha a sabedoria de fazer isso e não se deixar abater. Enquanto ela foi atrás de dissolver tudo aquilo, aquela flor, e mesmo que ela morresse, ela queria destruir a flor, porque destruindo a flor, ela também quebraria o vínculo com o Lorde lá da Força Obscura. Então, ela, para mim, está acima de qualquer um dos outros personagens. Sim. Tia, quer falar? Você tinha de falar? Pode falar. Não, eu acho que... Bom, eu ainda não entendi por que o velho começou a falar. Ele não tinha recebido o feitiço de ficar mudo, aí de repente ele é mudo e começou a falar. Outra incoerência. Foi dito. Não, foi dito. Ele diz o seguinte, que quando o dragão chega com a bolinho e ele fala, porque os dois não estavam na hora do feitiço. Do feitiço, as pessoas conseguem ouvir quem não está no feitiço. Ok. Aí ele consegue se expressar. Ele falava e os outros não escutavam. Porque ele estava segurando até um cartazinho para ver se o pessoal mas ninguém escutava. Então, quem ficou fora do feitiço, ouvia. Ah, entendi. Porque eu falava, gente, esse homem está falando agora por quê? Né? Vou explicar. Mas essa parte, dessa parte aí do momento de estar lá no clã das raposas, eu acho que essa parte que é a mais legalzinha, porque eu não gostei muito, achei que ficou uma barriga. Essa história que você falou, Maíra, do vilão, a vilania ficou dissolvida, porque, na verdade, tinha o vilão cego que queria lançar aquela ilusão para criar uma guerra entre os povos, mas isso, na verdade, era uma vontade do outro vilão, ele estava obedecendo e, ao mesmo tempo, ele estava seguindo uma opção dele, que acho que isso foi a única coisa que, assim, ficou claro. Quando os dois irmãos conversam, ele diz, eu queria fazer isso, né? Eu queria fazer isso. Mas, assim, ficou dissolvido essa vilania, né? Não ficou centrada num. Mas essa saída do foco, né? Porque o foco era achar as 4 partes do corpo do dragão. Esse período aí foi um período, no quadro geral, muito chato. E a história da menina, isso que você falou, a história da menina que acompanhava o cego ir lá, na verdade, eu acho que eles só criaram uma coisa bonita para desviar a atenção
do que estava muito chato. Entendeu? Tipo, ela amava e no final os dois morrem de amor. Mas assim, né? Tipo, aleatoriamente, foi assim, gente, do nada. A garota veio falando que gostava de alguém, todo mundo achou que ela gostava do cego. Aí segue eles aleatoriamente, morre aleatoriamente, outro se sacrifica aleatoriamente, sabe? É tudo assim muito... Plot mods. Pois é. Vai tapando buraco do quê, gente? Volta pra história. A gente quer ver ele pegando as partes dele. Então, aquela parte ficou meio sem nada a ver. Acho que a única prática que presta ainda, que é bonita a cena, é o casamento. Depois a gente fala do casamento, mas o casamento é bonito, tudo bem, é legal. Mas, assim, eu tenho muitos ressalvas com essa parte do plot aí das raposas também, que eu acho que ficou muito tempo ali naquilo. E pra mim foi chato. O Gervásio também é dessa opinião. A gente tá até comentando sobre isso. Se você quer criar uma barriga dentro da história, essa barriga tem que ser muito bem feita. Ou então, ela tem que contribuir muito pra história. Exemplo, de novo, Eternal Love. Quando a Baikian virar a Sussu, aquilo pode ser considerado um desvio, porque a gente tá vendo ela como... Ou quando a gente tá numas reencarnações da vida. Mas o plot da Sussu contribui muito pra história. É ali que o Erroa vai se apaixonar. É ali que a gente também vai ter uma empatia pela Sussu. Vai ter o filho. Tudo aquilo ali é muito bem criado, é muito interessante, é muito legal. O que não acontece aqui. Nessa pequena barriga que eles criaram aí, certo? Não, e você falando de Eternal Love, por exemplo, as histórias secundárias também, por exemplo, da sobrinha lá da Baikian, agora fugiu o nome, a Raposinha. Isso, a Baifenju. E o Dijun é uma história paralela que é maravilhosa. Você não se sente cansada de quando o foco vai para eles e sai dos principais. Agora aí, você ficou meio que assistindo na espera, no modo espera, de tipo, quando é que isso acaba para voltar no foco. Sim. Né? Temos um exemplo mais recente. Quando a gente viu o Tio e a gente tá no sonho, todo aquele plot do Minhê com a Molusco é muito legal. Eu tava muito interessada no que tava acontecendo ali, nas lutas, no amor deles e tal. Pode ser visto como uma barriga, mas ao mesmo tempo é uma barriga muito boa. Entendeu? É muito interessante ver os deuses no seu auge, ver os deuses lutando, sabe? É tudo muito interessante. Aqui eu achei tudo muito... Ai, meu Deus do céu, quando que a gente vai voltar aí, pá? Eu tava sentindo falta das crianças. Eu queria voltar pra Terra do Dragão, que tava muito mais interessante acompanhar as crianças lá na Terra do Dragão. Mais um detalhe, você falou das crianças. O casamento, apareceu um monte daqueles bichinhos no casamento. Sim, foi voando pra lá. E não mostra as crianças. Cadê as crianças no casamento? Podia mostrar, né? É lógico que elas iriam no casamento do mestre delas. Por mais que ela esteja escondida ou tal, são as coisas assim que falta. Cadê as crianças no casamento? As crianças no casamento, elas já estavam seguras, porque a outra já estava congelada. Sim. Por que não trouxe? Essas coisas você fica, uai. Gervásio, falar um pouco aí também da... Vamos lá. Tá, todo esse arco no Reino das Raposas criou uma barriga muito chata. Para quem não conhece o termo, barriga é um termo popular. Quando numa história há algum subplot que se torna principal temporariamente e ele foge do roteiro principal. Dependendo de como é feito, até que ele é interessante. Por exemplo, Eternal Love tem esse coisa. Mas geralmente, esses saídas do roteiro principal geram uma inquietação porque eles costumam ser chatos. Eu tô acostumado muito com barriga em séries tokusatsu que eu acompanho. Porque são séries que saem uma vez por semana, uns domingos, e dura um ano inteiro. Então são 50 episódios. Então é previsível surgir as barrigas, e elas costumam ser chatas. Mas se uma barriga for pequena, tipo 2, 3 episódios do máximo... Em anime, em anime chama de filler, também, né? A gente chama os episódios filler. Filler. E o filler é pior, que o filler não tem realmente nenhuma relevância, só tá pra tapar buraco. Mas as barrigas costumam estar, teoricamente, para ajudar na trama ou dar uma trama paralela. Bom, continuando. Se tem de 1 a 3 episódios, você até releva e ignora. Mas durou mais de 8 episódios.
foi uma barriga muito grande. E isso atrapalhou a trama, deixou ela lenta, morosa. Não tô dizendo que a ideia desse arco seja ruim. É boa ideia. Tem um vilão secundário que serve ao vilão principal, mestre das ilusões, poderoso pra caramba, e fez todo o reino acreditar numa mentira. E depois fez todo o reino acreditar que o velho tava mudo. As pessoas não conseguiam, porque não é só uma ilusão visual, é uma ilusão mental também. As pessoas acreditam, vão ver aquilo e vão acreditar. Não importa se o dragão estivesse com ela assim, eu estou com ela o dia inteiro. Não, nós vimos aquilo, você está sendo enganado. Então, é toda uma ilusão que mexe na mente da pessoa. Tanto que o velho só acreditou quando ele notou a tinta dele em Eterna espalhada onde estava o coisa, porque a tinta não pode ser destruída. O documento foi destruído, mas a tinta foi espalhada. Então ele, peraí, por que a tinta tá aqui? Aí, neste caso, ele conseguiu raciocinar e superar a ilusão. Mas mesmo assim foi pego pro cara e jogado uma maldição dele e tudo mais. Então isso é chato, é cansativo. Tem coisinhas legais? Tem. Casamento é maravilhoso. O velho é um porre. O velho é um porre. Olhar pra ele assim, velho, para de ser burocrático. Assim, ele está parecendo cartório brasileiro, de tão burocrático. Já começa e por aí vai. Que ele chega maltratando o cara. Tem uma razão em si, sim. Mas já é muito chato pro personagem. Sabe, maltratando o cara. E ainda apoiando esse tipo de coisa, de o cara ter que ser cego, porque é gêmeo do isso e tal, não sei o quê. Aquele vilão, ele é... Isso também é palhaçada. Eu sei que o vilão é um vilão com motivo. A gente entende o motivo de ser vilão. É aquele negócio, explica. Vilões com motivos são bons. Explica, mas não justifica, mas explica. Porque olha tudo que ele passou, né, que ele teve que passar por causa de uma visão horrorosa, de uma lei horrorosa. Ainda vem aquele velho tratando ele daquele jeito, sem motivo nenhum, sabe? Se ele nunca... Só reforçando a ideia dele que ele tem que... Porque todo o plano dele ali é conquistar o reino pra ele. Ele quer ser o governante. Porque como é que eu sou irmão gêmeo do regente e eu sou tratado como um lixo? Então eu vou tomar essa porra pra mim. Essa porcaria pra mim. Ele, como ele falou, ele é um aliado de ocasião do Senhor da Aura Obscura. Ele tá ajudando ele por interesse. Ele não tá ajudando porque servia ao Senhor. É diferente originalmente do nosso querido Sombrinha, que tá servindo por questão de necessidade, mas ele não tá servindo porque ele é devoto. Não, é coisa de aliança. Tanto que ele mata o general que auxiliou ele durante anos. Criou ele como pai, né? Como filho. Ele criou como filho o cara. Matou para poder continuar o plano. Depois que ele é derrotado. E foi uma derrota bem engenhosa. Não vou negar que o combate foi engenhoso. O combate foi legal. Foi engenhoso. Eles trocam, usam. Porque ele pode ser o mestre das ilusões, mas a Lady Fantasma era a senhora das ilusões também. Então ela não é afetada pelas ilusões. Então ela pode usar isso contra ele. Eu achei interessante. Eu gostei da Lady. Ela é uma personagem um pouquinho chata, mas eu gostei do conceito dela. Como também o filhinho, mimadinho, eu gostei do conceito dele, mas eu acho que ele foi mal produzido. Mas em termos gerais, se eu fosse dar uma nota de 1 a 10 neste arco, eu daria 6. Ou seja, ele teve boas ideias, mas foi mal desenvolvido. E atrasou um pouco a trama. Eu acho que atrasou. Todo mundo meio que queria que a história volta pro principal, né? Porque eu acho que a gente quer ver a continuidade do plot principal. Quando você tem essa sensação, é quando você vê que existe a barriga. Solange, quer falar um pouco disso também? Vai lá. Eu achei chato aquele irmão dele também. O rei? Bem chatinho. O rei é meio bizarro no sentido de que ele parece estranho. Ele não sei se ele quis fazer um personagem meio frio, meio gelado, aquele cara que já viveu muito, tipo de Jun. Só que ele fica parecendo que ele não liga pra nada, né? Ele tá sempre assim. Ele fica isolado ali, olhando pro nada. O outro que é cego e ele que fica pro nada, né? É assim. É tipo assim. O outro que é cego. A mulher dele morre, ele não. Parece que não aconteceu nada. Descobre que a filha morre, continua lá.
e não sei o quê. Eu acho que ele ficou atordoado com a morte da esposa. Então ele meio, minha esposa morreu. Cansei da vida. Ele é meio lesadão. Porque ele não liga muito ao filho, né? Não tem a questão da filha que morreu, também não ligou. Ele não viu o filho há 10 anos, quando vê, você espera uma reação mais calorosa. Calorosa. Né? Eu imagino ele lá reinando com essa coragem toda. Tá com a preguiça. Eu acho que ele quer transmitir aquela ideia de que ele sublimou, ele está elevado, ele atingiu o nirvana. É um preguiçoso. Preguiçoso até... Ele me irritava, tem hora que ele Agora, me irritava. sim, a coerência desse pedacinho é, de novo, tem as questões do preconceito que tinha né? Que no final o irmão cego dele passou por essa questão de preconceito que parece que veio permeando a história, né? De ter os preconceitos. Mais de um, tia. O preconceito por ele ser cego, preconceito da nossa Bolin por ser uma taoísta, era uma humana taoísta, então é inimiga. Aí o dragão falou, não, ela tá comigo, então deixa. Aí o pessoal aceita. O preconceito dos taoístas em relação a raposos, querendo ou os matar, vamos acabar com eles porque eles são espíritos do mal, estão abusando. Em termos gerais, o pessoal não invadiu por causa daquela porcaria de rio. Se não fosse o rio, o pessoal tinha invadido há muito tempo e acabado com tudo aquilo lá. O rio é como se fosse um forte, né? É uma proteção. É uma barreira natural. Deve ter também algum efeito mágico que impede teletransportar. Acho que me lembro que você não pode teletransportar por cima porque o efeito mágico diminui e por aí vai. Então... Só pode atravessar através dos bambus lá vermelhos. Bambus específicos que contém energia yin, que vai contra a energia yang do rio. E só quando você parte que eles ficam vermelhos, né? Que falaram também. Sim, mas se lembrem que o Sombra foi lá sabotar, né? Eu fazia parte da sabotagem exatamente queimar a floresta de bambu. Sim. Para que os taoístas não atravessassem. Sim. Deixa eu terminar a enquete, vou ler os comentários e a gente passa. Vamos passar por algumas cenas e ler os comentários pra gente comentar. Deixa eu ver aqui o resultado da primeira enquete. Como eu sabia, com 48% dos votos, ganhou o dragão, que é o protagonista, nada mais justo. Com 24% dos votos... primeiro assim, com 28% dos votos, os dois, tá em segundo lugar, pra ela ficar com o dragão e com sombra. Em terceiro lugar, tá com 24% dos votos, ela ficar com o Baixo Flame, que é o sombra. E o ninguém, 0%. Então, pelo menos, todo mundo quer que ela termine com alguém, porque ela realmente merece. Ela é uma fofa, ela é linda, maravilhosa. Ela é a melhor coisa que tem no drama. Eu acho que todos concordamos com isso. Gente, não esquece de deixar a curtida na live, tá? Que ajuda. A Cat Merina tá falando que o Príncipe Raposa mais meta tá deixando a desejar. Ele era meio, né? Eu acho ele bem chatinho, mas vamos lá, Verônica. Mas eu gosto da interação dos dois, da Fantasminha e do Príncipe Raposa. É o tipo do casalzinho que vai agradar uns e desagradar outros. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro muito mais o casal de amigos que volta depois. Eu acho muito mais interessante. A amiga dela e o cara lá que é tipo ricão. Eu acho aquele casal, que é o casal da primeira fase, muito mais interessante do que esse casal da raposinha com a fantasminha. Eu acho, né? Vamos lá, coisa de Marivânia. Deixa eu ver aqui. Sim, aí vem outra parte interessante. O outro irmão que foi quando soltaram, falam em uma cena. Ele me culparia por ter perdido a nossa filha? Alguém sabe que seria essa filha? Eu já vi que te responderam, mas essa filha era a raposa que foi morta pela vaca. Aquela que estava presa na torre. Era a filha do rei. Ela era a esposa do suposto homem que ela ama, que a vaca ama, a taoísta lá doida, né? E ela tava com uma raposa de 9 causas presas, era a filha do rei, né? E o rei tá lá preso e os filhos dele aí soltos no mundo, um morrendo, o outro, sei lá, 10 anos sumido, tá vendo? Esse rei, ele só quer, tipo, dormir, né? Porque ele é meio esquisito, né? A Nayana falando que aquele cego não me enganou. Me enganou um pouquinho. A Larissa falou que também desconfiou de primeira. A Cass tá explicando, a esposa que a cobra matou era a princesa e filha, né? A filha lá do rei que não quer nada. Desculpa do cego, é a bengala.
Falando lá, né? Da desculpa do cego. Exatamente. A Sara falando, a Verônica, que também esse cego não enganou ela nem um pouco. Ah, eu caio logo no conto do cego, gente. Eu gosto do ceguinho. A Verônica falando que nunca chipou a médica com ele. Ah, eu achei que rolava um lance, gente. Aqui a Lu, o cego enganou até o dragão, mas esse é fácil de enganar, né, meu filho? Todo mundo engana ele nessa história, esse que é o problema. Esse aí engana, todo mundo engana ele fácil. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí, Verônica, eu já sabia que ela era apaixonada por outro. Mas por quê? Você já leu em outro lugar? Já leu na história? Leu o livro? Tá sabendo? Pegou spoiler? Porque a gente vendo o drama, a gente não saca isso, não. O drama em nenhum momento deixa a entender isso, né? Vamos dizer assim. Tá me ouvindo direitinho? Tô, pode falar. Tanto que eu fiquei surpreso quando ela falou, eu gosto da pessoa. Eu, hã? Uhum. Que não deu a entender. A ideia é que ela tava gostando do cego, mas depois do nada aparecer assim, foi uma quebra de expectativas que surpreendeu, mas que deixou interessante. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho. Ah, Cris falando que todo aquele reino das raposas é um porre, todo chato. Ela já detona logo de uma vez. A Eliane falando que ela não tinha apego com a personagem da médica. Foi triste a morte, mas na real eu não me importei muito. Queria era saber era o que aconteceria a seguir. Exatamente, é esse tipo de sensação que aí você vê quando tem a questão da barriga, né? A Leissa falando, nunca achei que ela gostava do cego, porque ela deixou bem claro quando disse que bom pode casar com alguém que não pertence à sua mesma raça. Assim, tudo bem. Isso não quer dizer que ela podia ter gostado de um taoísta no passado. São coisas que podem acontecer, gente. As pessoas não são apaixonadas pela mesma pessoa o resto da vida. Tá dando um retorno aí de alguém. É a minha voz. Então, ela falar isso, ela já pode ter se apaixonado por um taoísta e tal, não sei o que. Não, mas eu achava que na relação dela ali, com todo o cuidado que ela tinha com eu dei uma chipada. Aqui, o produtor esqueceu as crianças no churrasco. As crianças naquele casamento ia agregar tanto ao casamento, ia ficar muito mais legal se as crianças estivessem lá no casamento. Eles perdem a chance de fazer umas coisas muito mais top, né? Vou pegar água, pera um Vai lá, pouquinho. vai pegar água. Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar lendo aqui os comentários. Isso é legal, gente. Vocês têm uma visão diferente, a gente tem uma outra visão. Eu achei que, sabe, ia ser tão legal. Eu posso ter gostado de um taoísta e agora tá gostando de outra pessoa. Isso aí acontece, gente. A fila anda. Vários dramas a fila anda bastante. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando de alguns fillers que lembra, né? A Eliane falando, filha só me lembra do Itachi fritando ovo. Tem uns fillers que são uns porre mesmo. A Tainá falando que esse drama do dragão tá muito lento. Começou bem, eu acho que perdeu o ritmo. Um pouco nessa fase que a gente não gostou tanto da fase da barriga. Concordo. Né? A Ale falando, eu gostei do ritmo, mas tem algumas coisas que estão confusas. Eu não sei se é porque pode ser algo implícito na cultura e por isso não precisa explicar, ou se é muito lento mesmo. Não, tem muitas coisas confusas, é como que a gente estava discutindo aqui. Tem muitas tentativas, furo de roteiro, tentativa de retcon, como o Gervásio falou, barriga, muda o que estava antes para tentar explicar uma coisa agora. Parece que as pessoas meio se perderam na história, né? Deixa eu ver, o gentil Jesus chegou aqui. Boa noite, eu realmente não caí na do cego. Que bom, eu caí. Gente, não esquece de deixar a curtida na live.